Você já pensou que o governo e outras pessoas mais podem ser os seus herdeiros se você não fizer o que a gente vai tratar aqui hoje, que é o planejamento sucessório? Meu nome é Rafael Recidive, eu sou especialista em clareza financeira e há 10 anos eu ajudo pessoas a viverem em paz com as finanças. E hoje eu trouxe aqui uma convidada super especial, a Renata Soares, que é especialista em planejamento sucessório, que faz você cuidar do seu patrimônio, né? E também cuidar da sua sucessão, porque eu acho interessante que poucas pessoas gostam de falar da morte, mas na minha experiência, quando eu fui gerente do Banco do Brasil e até hoje atendendo pessoas, quando a morte chega, as pessoas entram num monte de problema, porque tem que lidar com as emoções, que já é difícil, e com as questões financeiras, complica muito mais essa situação. Então, Renato, seja bem-vindo aqui ao meu canal, né, nesse bate-papo aqui. E nós vamos aproveitar de você aqui, do seu conhecimento. Então, fica à vontade aí para se apresentar, se quiser falar um pouquinho da sua trajetória que te trouxe até aqui, para depois eu já entrar aqui em umas perguntinhas que eu trouxe para você, tá? A palavra está com você aí. Combinado. Muito obrigada pelo convite, Rafael. É um prazer estar aqui com você, principalmente falando desse tema, né? Que realmente é muito difícil de lidar com um óbito, mas é um fato. Todos nós um dia vamos morrer, né? Então a gente precisa trabalhar isso com mais clareza, como você traz aí a clareza financeira. Não é um ato que talvez vá acontecer, é uma certeza. Todos nós um dia vamos. E como que a gente lida com isso ainda em vida, como que a gente planeja a vida da família, é o que faz toda a diferença. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que fala: não deixe que o luto que a sua família viva se transforme em luta, né? Luta por patrimônio, por busca de documentação. As pessoas elas precisam conseguir vivenciar aquela perda sem ter que ir atrás de documentos, sem ter que pensar, nossa, quem vai ficar com o quê? Eu vendo, como que eu vou pagar o imposto sobre esse patrimônio, né? Eu já atuo nessa área de família e sucessões há mais de 4 anos. O que que me trouxe para essa área? Eu vivi um inventário muito difícil na minha família, durou quase 10 anos. E o que que a gente saiu desse inventário? Tivemos que vender patrimônio para pagamento do ITCMD e a família ela se distanciou, né? Teve muitas brigas ali dentro, disputas por patrimônio. E acabou que além da perca patrimonial, porque eles, como eles venderam o patrimônio, eles caíram de classe social, né? Nós caímos de classe social, a gente ainda teve a perda emocional, porque a família ela deixou de existir como uma família, como que eu uso o termo, coesa. Não se partilha mais o pão à mesa. Cada um hoje vive no seu mundo com o patrimônio que ele herdou ali. E isso, para mim, é o maior ganho que o planejamento sucessório traz para aquela família, essa tranquilidade. A pessoa pode viver o luto, ela tem a certeza que a vida dela já está organizada, ela não precisa sair atrás de documentação, aquilo já está resolvido, e ela não precisa sequer vender patrimônio, já está pronto, né? Nós temos um exemplo recente aí, que é o caso do Silvio Santos, que já organizou em vida seu planejamento sucessório, é um patrimônio aí de bilhões, e ele já deixou tudo programado. Pensa se ele não tivesse programado a vida das filhas. Hoje a emissora poderia estar em risco, Uhum. porque elas teriam que pensar quem que vai assumir aquela empresa, né? Então é um assunto que ele precisa ser falado, precisa ser pensado e planejado, como tudo na vida. Perfeito. Nossa, e uma coisa que você falou comigo esses dias, numa conversa que a gente estava tendo, que me chamou a atenção para isso, eu falei, gente, eu tenho que olhar para isso. É aquela coisa, 50% do patrimônio, até 60% pode ficar para os terceiros aí que estão nesse processo, né? E aí, na verdade, você já até respondeu a pergunta que eu ia fazer inicialmente, né? O que é o planejamento sucessório? Então, é a preparação para dar os bens, aquilo que eu construí ao longo da vida, para quem deveria receber, que é a família, né? Agora, um aspecto interessante que eu vejo isso até desde quando fui gerente de banco, eu vendia seguro de vida, por exemplo. É cultural isso, é muito difícil. A pessoa, ela não, muitas pessoas não enxergam o planejamento sucessório ou o ato de fazer um seguro de vida como um benefício, assim. Enxerga, uma vez o cara falou para mim, é a cerveja do Ricardão, o seguro, como se deixar um dinheiro para minha esposa e para os meus filhos fosse para a cerveja do Ricardão. Então, o nosso trabalho aqui é não só
esclarecer o que é o planejamento sucessório, o que está envolvido no inventário, os custos e como é que a gente pode se beneficiar de um planejamento bem feito, mas também é despertar essa consciência. Para com isso, gente. A família é a coisa mais valiosa que existe na vida da pessoa. Então, peraí, se eu amo a minha família, eu tenho que deixar essa família protegida, essa família realmente da melhor forma possível, né? Da melhor forma possível, porque é difícil lidar com o luto. Mas, Renata, o que que você o que que você me diz em relação a para quem é o planejamento sucessório? Porque a gente tem clientes que às vezes têm um grande patrimônio, mas na minha experiência, como o Silvio Santos, né, eu fiz um vídeo sobre o Silvio Santos mostrando exatamente isso, o quanto ele já pensava na sucessão e o quanto ele deixou a coisa preparada e por que que as famílias prósperas continuam prósperas enquanto as outras vão ficando cada vez mais pobres, né? Exatamente porque não pensam nisso daí. Mas para quem é esse planejamento sucessório? E aquela pessoa que não tem um patrimônio muito grande? Ela também deve fazer um planejamento sucessório e até que ponto é viável fazer um planejamento sucessório? Rafael, quando a gente responde, a minha resposta ela é até capciosa, porque assim, eu vou falar todo mundo, mas quando a gente fala todo mundo, a gente não está se referindo a ninguém. Mas eu vou explicar por quê. Todos nós um dia vamos morrer como seres humanos que fomos, por mais que a gente goste, queira ficar aqui até 100, 130 anos, tem gente que tem uma expectativa de vida aí de ficar para semente. Fato é que nós não vamos ficar, é um óbvio que precisa ser dito. Em algum momento nós vamos partir. Sendo assim, o inventário ele é obrigatório. Então, assim, se eu não me programei em vida, a minha família vai ter que passar pelo inventário, porque ele é obrigatório e tem prazo. Eu preciso dar entrada no inventário em até 60 dias do óbito. É um prazo pequeno, e se eu não cumprir com esse prazo, eu vou pagar ainda mais caro para poder fazer aquela partilha. O que que é o planejamento sucessório? É a partilha em vida. Eu olhar para a minha família, olhar para os meus filhos, para o meu marido, para a minha empresa. O que que eu quero para eles o dia que eu não estiver aqui? Eu tenho certeza que quem é apaixonado por sua família, quem quer o melhor para os seus filhos, quem quer o melhor para aquela empresa que é praticamente um filho que você constrói e você quer ver crescer, você quer que seja o mais tranquilo possível. O caso do Silvio Santos é um exemplo bom porque, além dele ter feito o planejamento sucessório em vida, ele era um empresário e ele olhou para isso. O programa hoje do SBT, ele não vai morrer por quê? O programa Silvio Santos, que foi muito famoso, ele já começou a treinar um sucessor ali dentro. Porque o planejamento sucessório não é só eu passar meu patrimônio. Eu tenho 3 filhos, uma esposa, vou dividir meu patrimônio entre eles e está tudo certo. Se eu tenho uma empresa ali dentro, eu preciso começar a pensar em quem vai me suceder enquanto empresário no meu negócio. O dia que eu precisar passar o bastão, eu vou jogar e aí a pessoa que caiu de paraquedas ali, ela vai saber como gerir, no caso do SBT, um programa de TV, ela tem aptidão para falar, ela tem é, como que oratória para conseguir apresentar, ela tem carisma para conquistar aquele público. Então, eu preciso olhar para isso com antecedência, porque se ela não tem, eu vou ter que pensar quais ferramentas que eu consigo auxiliar aqui. Eu consigo dar um curso de oratória para ela, eu consigo dar um curso de como ela prender atenção para que, quando ela for me suceder, isso seja mais suave, ou não, ela não quer. Ok, quem que eu vou colocar no meu lugar? Eu olhando para isso com antecedência, eu consigo escolher essa pessoa. Nós temos aí empresas, eu atendi um cliente essa semana que o pai faleceu abruptamente, eles têm uma empresa e ninguém entende nada do negócio, a empresa caiu de paraquedas e eles estão, assim, processando o luto e já lutando com o que vai ser feito, quem vai assumir a empresa, se a empresa vai ser dividida ou se vai ser vendida, o que que a empresa tem de patrimônio, eles estão fazendo esse levantamento com pouco tempo. E isso é muito sofrido para quem está vivendo aquilo ali, ter que fazer isso. E eu tenho certeza que empresário, pai de família, não quer isso para sua família, né? Então, vamos nos programar para isso. Agora, quanto à parte do patrimônio, o planejamento sucessório é para todo mundo, por quê? Hoje eu consigo fazer planejamento sucessório como holding, que está em moda quando eu tenho. Ela está bem alta agora, porque é uma forma interessante. Eu coloco o meu patrimônio dentro de uma empresa, trago os meus herdeiros e dou cotas ali para ele, mas eu continuo administrando o meu patrimônio enquanto vida eu tenho.
E isso facilita para quem é muito controlador, para quem tem um certo receio, porque, enquanto pessoas, os meus filhos podem se casar com uma pessoa que não vai tocar a empresa do jeito que seria necessário, ou que não saiba ainda lidar com dinheiro e eu preciso lapidar isso para não colocar a minha filha em risco, por exemplo, ou que faça negócios sem pensar muito e acabe tendo problemas financeiros, onde ele pode correr o risco de ter esse patrimônio penhorado para pagamento de dívidas. Se eu estou doando cotas dentro de uma holding, eu consigo proteger aquele patrimônio que eu estou doando, inclusive com cláusula de reversão, tá? Para não comunicar com aquele cônjuge, para não trazer risco. O planejamento sucessório, ele olha todo o cenário para ser o mais tranquilo e seguro possível para aquela família, para que realmente, quando eu me vá, os meus filhos eles tenham ali o futuro garantido e eu já deixo tudo organizado. Mas se eu não tenho grande patrimônio, significa que eu não vou fazer planejamento sucessório? Não, porque eu não preciso, não tem só a hold. Hoje eu tenho doação, que eu também faço essa partilha em vida e eu me mantenho como usufrutuária daquele patrimônio. Eu já dou para os meus herdeiros, já faço o pagamento do imposto e me mantenho só com reserva de usufruto para, enquanto vida eu tiver, eu consigo usar para moradia ou para aluguel, no caso de uma casa, por exemplo. Ah, Renata, mas eu não tenho condições de fazer o pagamento do ITCMD. E aí, se eu preciso fazer pagamento de imposto, eu não vou poder fazer meu planejamento sucessório. Não, porque nós temos umas ferramentas bem interessantes que o seguro de vida hoje é uma forma de planejamento sucessório. Se eu não tenho condições de fazer hoje o pagamento do ITCMD, porque na doação eu também tenho que pagar sobre um percentual do meu patrimônio, eu posso me programar, eu faço um testamento onde eu deixo quem que vai assumir meu lugar, quem que eu estou treinando, como que eu quero que seja partilhado o meu patrimônio ali, tá? Hoje eu consigo deixar em testamento até se, caso eu adoecer, se eu quero passar por cirurgia de transfusão, se eu quero receber órgãos doados, se eu quero que os meus órgãos sejam doados, eu consigo colocar várias coisas dentro de um testamento hoje. E a contraparte disso, para eu não ter que fazer os meus herdeiros vender patrimônio, vamos supor que eu estou aqui doando uma casa, né? No meu testamento eu tenho apenas uma residência que é de uns 500 mil reais. Hoje eu pago o TCMD de 5% sobre esses 500 mil, tá? Eu vou deixar em testamento como eu quero que isso seja partilhado aos meus herdeiros e eu faço um seguro de vida com uma apólice que vai cobrir o pagamento do ITCMD lá na frente. Assim, os meus herdeiros não vão precisar vender. Então, eu consigo trazer soluções que vai ajudar qualquer família, de qualquer condição financeira, para que ela já deixe isso preparado e lá na frente eles não precisem passar pelo inventário, tá? Nossa, isso aí que você Quanto à falou, parte, já pode ah, concluir, pode concluir. quanto à parte que você comentou de perca patrimonial, por que que é interessante a partilha em vida? Porque se eu esperar pelo momento do inventário, todo o imposto, todos os tributos que eu vou pagar é sobre o valor de mercado do imóvel. Se eu faço em vida, eu faço pelo valor da aquisição ou da declaração do imposto de renda, que com certeza está bem abaixo do valor de mercado daquele imóvel, tá? E Uhum. tem uma diferença também, Rafael. Se eu preciso vender patrimônio, dentro de um inventário, quem vai comprar vai ser um investidor, porque ele vai precisar esperar o inventário finalizar para ele conseguir transferir aquilo para o nome dele. Então, ele assume um risco aí de tempo. E esse risco, ele tem custo. O que que significa isso na prática? Ele vai comprar seu imóvel por 30, 40% abaixo do valor de mercado. Então, você vai ter prejuízo ali dentro. É onde a gente fala que cai de classe social e tem um ditado popular bem antigo, é pai rico, filho nobre, neto pobre, porque há três passagens de patrimônio, se as pessoas não fazem em vida, a cada vez que passa o bastão, ele vai pagando imposto ali, às vezes ele precisa vender, e a hora que chega no neto, aquele patrimônio que quando era do pai era vultuoso, hoje ele já acabou e o neto é o pobre Entendi da história. perfeitamente. Isso que você falou já ampliou a minha visão, porque você falou de sucessão, na minha cabeça estava é dinheiro e casa, carro, né, apartamento, essas coisas, mas tem o treinamento também. Olha que interessante, tem que pensar nisso, né? Mas peraí, não é só deixar as coisas e pronto. É interessante que tem um livro, né? Até tô lembrando aqui de um livro que fala do, tipo assim, a diferença do herdeiro com o sucessor. O sucessor é aquele que leva para frente, aquele que é treinado para isso. O herdeiro é Sim, aquele que herda, né? E muitas vezes acaba com a sim. herança. Mas olha só, outra coisa.
Mesmo a doação, quando é em vida, todo tipo de planejamento sucessório, tipo assim, se eu fizer em vida, eu consigo fazer pelo valor, é o valor venal, na verdade, que está ali no imposto de renda, ou tem alguns tipos de, por exemplo, por doação. A doação, ela é tributada em cima do valor de mercado ou do valor venal? A doação vai ser o valor venal, que é a avaliação da prefeitura, tá? A holding, que é o valor da declaração do imposto de renda. Geralmente o imposto de renda ele ainda é mais baixo que o valor venal. Por que disso? Tem gente que comprou casa há 10 anos atrás, comprou 300 mil, que hoje está valendo 1 milhão, Aham, pela atualização que a gente teve de mercado. E olha aí a diferença, 5% de 300 mil ou 5% de 1 milhão? O que que é mais interessante? diferente. Isso considerando que hoje nós estamos com a alíquota única de 5%, mas com a reforma tributária que passou-se o ano passado, se tornou obrigatória a cobrança do imposto progressiva até o teto, que hoje é o 8%. Então, os estados eles estão organizando quais serão as faixas dessa cobrança, mas nós teremos um reajuste dessa alíquota que vai passar até 8%, tá? E algo que eu sempre aviso aos meus clientes também, Rafael, é que nós estamos aí em fases de mudança de tributação, os estados eles perderam a arrecadação e já se vê toda hora aí na TV que eles vão recuperar isso em forma do imposto sobre herança, né? Tanto que nós já temos dois projetos de resolução, um que prevê o aumento dessa alíquota, que é o teto hoje de 8 para 16%, e outro que prevê um aumento para 21%. Então, aí, um dos dois, em algum momento, vai passar, porque eles precisam recuperar essa alíquota, né? Essa arrecadação aí para o Estado. Então, o que que eu falo para os meus clientes? Corra, gente. Se organizem, aproveitem que hoje você ainda tem a certeza que você vai pagar 5. Por quê? Aumento de alíquota não é igual ao aumento de imposto. Se amanhã, daqui a 5 dias, o Estado falar que o seu patrimônio, a faixa dele vai estar no 8%, você já vai pagar 8%. Ela não precisa de um ano diferente. Assim que ela for aprovada, ela já está valendo. Entendi. Não, é ridículo, né? Isso, assim, essa coisa do. A gente ter. O governo é herdeiro do negócio. E só para clarear um pouco mais, assim, em relação a holding, ou testamento, ou doação, você usa algum parâmetro, assim, para decidir? Por exemplo, até quanto de patrimônio vale a pena eu ter uma empresa, ou vale a pena eu doar em vida, ou vale a pena eu ter um testamento? Tem parâmetros definidos para isso, ou tem que avaliar cada caso? É cada caso e depende muito do que o cliente quer. Holding, geralmente, a pessoa tem mais patrimônio, ela tem uma certa liquidez. Por quê? A holding, vai te trazer uma economia, mas ela também gera custos. Eu vou precisar abrir um CNPJ e todo CNPJ eu preciso de um contador, eu tenho obrigações acessórias ali dentro para manter e eu tenho que ter uma boa governança, tá? Então, eu vou ter que rever aquele planejamento. Se entrar outro patrimônio, eu vou ter que comprar pela holding. Eu falo muito para os meus clientes da governança, porque eu vou pegar todo o meu patrimônio e vou colocar dentro de um cofre, que é uma empresa. Trago os meus herdeiros, meus sucessores, crio outra empresa para eles, vou doar cotas passando a chave. Só que aquele cofre ele abre com chave e senha. A senha, os meus herdeiros só vão ter direito o dia que eu me for. Então, eles vão estar ali, mas eles não assumem o patrimônio 100%, tá? É Uhum. como se eles tivessem uma expectativa de direito ali dentro. Eu consigo controlar isso dentro do hold. Só que ela não vai fazer sentido para uma família que tem uma casa de 300 mil e dois filhos. Qual o sentido de eu montar uma hold para apenas esse patrimônio? Uhum. Entende? Então, eu faço esse ajuste a cada caso com a pessoa. Em contrapartida, se ela tiver uma casa de 300 mil, mas ali dentro tem uma atividade, aí eu preciso entender essa atividade. Essa atividade é de risco? Se for um risco, talvez compense eu levar para uma hold, porque eu protejo o patrimônio do risco. Então, eu preciso realmente entender o cenário e desenvolver esse projeto junto com a família. E aí, o que que é bacana na hold? Eu não consigo utilizar um projeto que eu faço para o Rafael, por exemplo, para o planejamento sucessório dele, aí não é só hold. O planejamento sucessório que eu fizer para você, eu não consigo utilizar para o seu vizinho ou para o seu irmão, porque cada família tem suas particularidades, cada um tem seu negócio. Entendi perfeitamente. E só para clarear um pouco mais aqui, assim, vamos supor que eu vou fazer um inventário.
quais são os custos envolvidos no inventário hoje? Se eu tenho 1 milhão de patrimônio, que tanto, você já falou um pouco dessa perda até na hora se tiver que vender o bem, né? Porque isso aí é uma coisa que eu trabalho muito com meus clientes. Cara, se você tiver pressa para vender algo, se você tiver, tipo assim, eu não tenho dinheiro para bancar, você vai tomar prejuízo, velho. Porque vai aparecer o cara que tem o dinheiro, mas mas o investidor, ele não vai pagar o preço normal, porque ele é investidor, ele quer ganhar dinheiro com aquilo, então ele vai pagar mais barato. Sim, Mas só sim. para ficar mais claro assim, se eu tenho 1 milhão de patrimônio, quanto seria um custo de um inventário hoje para fazer todo o processo? Olha, vai gastar aí, se for um inventário judicial, vamos colocar assim, mas que não tenha tantas brigas por patrimônio, só de TCMD ele vai pagar 5%. Você que é bom em matemática, dá quanto esse valor? 50. 50 mil. 50 mil. De honorários, ele vai pagar mais 10% 10% sobre o valor de 1 milhão. sobre o valor de 1 milhão. Então, mais 100 mil, já está sobrando 850. E aí tem as custas judiciais daquele processo, tá? Uhum, Que fica em torno de 1% mais ou menos, vai por faixa de valor, mas eu não me recordo a tabela agora. E a hora que finalizar o inventário, ele ainda precisa averbar, né, aquela transferência no cartório, tem os custos do cartório. Se perfeito. ele precisar vender esse patrimônio, aí ele vai perder aí um pouco mais do que esse valor. Então, pelo menos uns 20% já foi aqui. E aí, dependendo do que acontece, pode ser mais ainda. Sim, Interessante. e tem documentação também, né? Toda documentação, se tem existência ou não de testamento, pode colocar aí em torno de R$ 1.000 com documentos, que ele precisa emitir todas as certidões do imóvel, da família, certidão de casamento, certidão de nascimento para filho solteiro, certidão de matrícula, tudo isso tem prazo de 30 a 90 dias de validade. Então, mais uns 1.000 de certidão aí também vai, viu, Rafael? Entendi. Então, se eu tiver 1 milhão, eu vou deixar 800 mil. E aí, é o efeito cascata, né? Que a gente já falou, a gente estava conversando sobre isso. Perde 20%. Aí, quando morre esse que ganhou aqui, que herdou, aí já perde mais 20%. E assim vai cada vez mais cumprindo aquilo lá que você falou, né? O neto vai ficar pobre mesmo, porque o patrimônio vai sendo dividido ao longo do tempo. É, Isso. E considerando aqui, ó, além disso, nos nossos custos, eu preciso fazer imposto de renda, tá? Dentro do inventário, e eu vou pagar ali as alíquotas correspondentes. E a hora que eu passo esse patrimônio para o herdeiro, ele também está aumentando o patrimônio, ele vai ter que pagar imposto de renda sobre esse patrimônio. Então, líquido para ele, ele vai perder aí mais, tá 15% hoje, né? De o imposto? alíquota. É, Isso. 15% sobre alguma diferença sobre o valor do patrimônio? sim, De porque ele está imposto de renda? adquirindo, né? Sim, Aham. ele está Caraca. adquirindo aquele patrimônio. Então, ele vai ter Então, aumento de capital. entendi. Não, então já deu mais de 30% de perda. Olha que Sim, interessante. 30% de perda sobre o valor de mercado. Agora, se eu sim. faço uma doação em vida, é infinitamente mais barato, porque eu vou pagar só os 5% sobre o valor Venal, que é aquela venal. avaliação da prefeitura. O valor venal ele tende a ser bem menor do que o valor de mercado. É muito diferente, é Sim, muito menor. Porque eu lembro de ver declarações de imposto de renda. Muito menor. sim. O Muito. imposto de renda eu vou utilizar para as holds lá quando eu vou integralizar patrimônio, tá? Essa certidão de valor venal eu retiro no site da prefeitura, mas Uhum. ela não acompanha o valor de mercado. Por mais que ela tenha, se atualize de tempos em tempos, ela ainda é inferior ao valor de mercado daquele imóvel. Então, o valor venal que incide o tributo é aquele do IPTU. Isso, O do esse IPTU. mesmo. Aham. Ah, não, ele é muito menor do que Incide o o. tributo da doação, Uhum. porque aí esse eu tenho que acompanhar o valor da prefeitura. Agora, na holding, aí é o valor da declaração do imposto de renda. Perfeito. Tem essa Agora, diferença. olha que interessante, né? Uma pergunta, assim, na sua experiência atendendo as pessoas para fazer planejamento sucessório, assim, não sei, talvez quem te procura já está com essa consciência, né? Eu quero. Ou tem resistência ainda. A pessoa procura de alguma forma, mas ainda ela fica resistente. Porque, na minha visão, pelo pouco que eu já sei e pelo que você trouxe aqui hoje, não tem, assim, todo mundo tem que fazer isso. Todo mundo tem que fazer isso. Né? Porque Sim, só tem porque benefício. Assim, cara, mesmo se eu não quiser, sei lá, mesmo se eu não importar com nada, tipo assim, pra que que eu vou querer dar o meu.
patrimônio para o governo, né? Se eu posso passar para qualquer pessoa. Fiquei até pensando assim, cara, não, eu não gosto dos meus filhos, não. Não vou dar nada para eles. Você pode passar até para outra pessoa, se você quiser, não é? Tem uma parte disponível que você pode doar para terceiro, porque assim, nós temos regrinhas. Eu tenho os meus herdeiros necessários e aí eu não posso excluí-los da doação do meu patrimônio. Eu preciso seguir ali, senão ele pode ser anulado. Mas eu tenho a minha parte disponível que eu posso doar, inclusive, para uma instituição de caridade que eu quero ajudar. E aí, se eu deixar isso para os meus filhos fazer, talvez eles não façam, né? Talvez eles vendam. Então, eu consigo organizar, desde que eu me programe, eu consigo fazer isso em vida. E sim, todo mundo precisa disso, porque todos nós vamos morrer e todo mundo tende a ter um patrimônio, né? Então, como que eu vou deixar esse patrimônio depois? Como que eu vou organizar isso? Mas pensando em planejamento, não é só no inventário, viu, Rafael? Empresários com sócios precisam olhar para isso imediatamente. Se ele não se organizou com seu acordo de sócios, no seu contrato social, vem o risco ali junto, porque nós somos pessoas. Se ocasionar daquele sócio se divorciar, quem vai vir ali para dentro, dependendo do regime de bens? O cônjuge dele que talvez não entenda nada do negócio e possa prejudicar aquela empresa. Se ele falecer, os herdeiros pensam em empresa ser levada para o inventário porque um dos sócios faleceu e ele não se programou. Pois é. Corre o risco de levar aquela empresa para falência. Inventário hoje, judicial, eu tenho dia para dar entrada, eu não tenho dia para terminar. O inventário que eu te falei que foi muito difícil da minha família foram 10 anos. Mas eu já fiz consultoria para uma herdeira que estava passando por um inventário há 25 anos. Nossa. Ela me ouvindo falar, falou assim: não, me ajuda aqui, deixa eu entender o que está acontecendo nesse inventário há 25 anos, porque eu não aguento mais isso. Quando eu fiz o relatório, eu falei assim: olha, já está finalizando, só falta expedir o termo agora. Mas o que que levou a demorar 25 anos? Brigas, disputa por patrimônio, valores diferentes. Quando eu tenho mais de um patrimônio, mas cada um tem seu valor, eu preciso organizar quem fica no quê. Muitas vezes tem herdeiro que mora na casa do pai, por exemplo. E aí ele não quer sair dali, mas não tem dinheiro para comprar a parte dos irmãos. E aí Uhum. começa aquela discussão. Nossa. Ah, tem que cuidar disso hoje mesmo. E assim, vamos parar de besteira, né? Essa coisa porque eu já ouvi muito isso. Ah, não tô nem aí, não. Depois que eu morrer, não tô nem aí. Pelo amor de Deus, isso é uma coisa assim. Isso aí já é mais uma coisa a pessoa não tem os conceitos corretos, né? Ela não parou para pensar no que é a família, na importância desse negócio, o que que eu tô fazendo aqui. Então aí tem esse pensamento meio egoísta, assim, do tipo, não tô nem aí. Mas, gente, a frase da Renata, grava ela aí. Vamos deixar a família viver o luto, não a luta. Porque a luta da vida, a gente já tem que viver mesmo, né? Não precisa de piorar, não precisa de complicar. E as regras Sim. claras desde agora facilita demais. Inclusive, eu tenho conversado com muitos clientes fazendo planejamento financeiro, e eu sempre falo do seguro de vida em algum momento. Só que eu falo assim, cara, você vai fazer um seguro de vida, você tem que ter o seguro de vida. Mas você também tem que comunicar a família que tem. Porque não adianta, eu fico imaginando, Renato, o que que deve ter de seguro de vida que as pessoas não acionam, que não sabe nem que existe. Porque as pessoas não gostam de falar da morte, não gostam de falar dessa coisa e assim, e não passa a senha. Esses dias eu atendi uma mulher aqui e ela estava preocupada com isso. Falou, gente, assim, eu tenho uma vida boa, mas se meu marido morrer hoje, o que que eu vou fazer assim? Cadê as senhas do banco para eu poder acessar um dinheiro lá rápido, se eu precisar? Tipo assim, antes do Sisob, né? Que é o sistema que bloqueia ali os saldos. Se eu precisar acessar um dinheiro, alguma coisa, não tem nada disso. E ela estava se sentindo uma insegurança em relação a isso, né? Porque a Sim. vida não depende da gente, não está na minha mão a vida que eu vou, assim, até quando eu vou viver. Então tem que pensar nisso. E uma pergunta que surgiu aqui também, essa que eu até vi uma reportagem esses dias, mas era em outro estado. Falando de dinheiro, tem algum valor que eu posso doar sem pagar imposto? Assim, que eu posso doar, eu quero doar para o meu filho um dinheiro ou para minha esposa, algo que tá. A esposa, como é comunhão de bens, eu entendo que o dinheiro já é dos dois, não é não? Como é que é isso? Quando é comunhão, ela tem 50%, quando é comunhão universal, tá? Mas assim, dinheiro, se eu for doar para
ser isento, cada estado ele tem sua regrinha. Minas, salvo engano, são 30 mil UFENG, está dando em torno de 3 mil e pouquinho, Nossa, porque aí ridículo. depende do valor da UFENG. Então, passar patrimônio por doação sem pagar imposto, dependendo do patrimônio, você vai levar anos aí. Aí não vale a pena esse risco, tá? É melhor se programar para fazer o pagamento do ITCMD, porque hoje eu consigo, tem opções que eu consigo parcelar ele, tá? Para não, se eu não tenho condições à vista, mas desde que eu me programe, eu consigo fazer o pagamento parcelado. E a gente faz uma expectativa, por exemplo, um esboço. Eu tenho X de patrimônio, eu vou ter isso de custo. Eu vou vender alguma coisa? Não, se eu tenho uma empresa, eu tenho uma venda para faturar que vai dar mais ou menos isso. Como que eu posso me organizar aqui para fazer o levantamento desse dinheiro, tá? E aí a gente faz essas programações e consegue fazer o pagamento. Ou muitas das vezes na doação, os herdeiros que estão recebendo aquele patrimônio já fazem o pagamento antecipado do imposto. Porque se eles esperarem pelo inventário, eles que vão ter que pagar, né? Aham, Então, em algumas vezes o dono do patrimônio faz, mas em outras os herdeiros já se programam e dividem aquele valor para fazer o pagamento. Fica mais perfeito. interessante do que esperar pelo inventário. E quando você fala de contas, tem esse bloqueio, pensa sua empresa, né? Igual desse cliente aí. Ontem ele já estava correndo no banco para conseguir trocar as senhas para ter acesso, porque chegando início de mês, tem que pagar funcionário. O Sisob vai lá, vai bloquear a conta porque a pessoa faleceu. E aí? Se ele Isso não se mesmo. programar? Não, e assim, só para clarear um pouco mais, CISOB, gente, é assim, ó, não adianta, não precisa, você não precisa levar a certidão de óbito no banco para falar morreu essa pessoa. O CISOB é automático. Quando entrar no cartório lá o óbito, o CISOB vai lá e alimenta o sistema do banco. Eu sei disso desde quando eu estava no Banco do Brasil, já tem 10 anos quase que eu saí, já tinha o CISOB. E aí, quando entra lá o óbito no sistema do banco, a primeira coisa é bloqueia tudo. E a regra do banco era até 12 mil reais. Assim, ó, se na certidão de óbito tiver lá falando que a pessoa não tem bens a inventariar, se ela tiver até 12 mil reais, o banco liberava o dinheiro para as pessoas. Mas se tiver bens a inventariar, esquece. Não saca nada. Não tem como. Tem que entrar no inventário e fazer toda essa Sim. confusão aí. É muito importante esse assunto, tá? Os sistemas hoje eles são automáticos, né, Rafael? Não, não se demora mais. Então, muitas vezes o banco ele fica sabendo primeiro que algumas famílias, né? Quando você fala em acidentes aí, alguém comunicou aquele óbito, já vai para o sistema até a família ficar sabendo, às vezes já foi bloqueado aquele valor. Exatamente. Muito bom, Renata. Assim, as informações que você deu já me abriram o olho, assim, realmente fiquei bem atento para isso. Falei, cara, isso é muitíssimo importante, né? Vou olhar para isso com mais atenção. Fiquei pensando na minha família, nas histórias que eu conheço, nos meus clientes, né? Que eu trabalho com planejamento financeiro. Então, todo cliente que entra aqui tem alguma coisa, né? Às vezes não tem patrimônio ainda, mas todo mundo tem essa vontade de formar um patrimônio e quando vai chegando no, no, no fim da vida ou vai envelhecendo, acaba construindo algo, né? Mesmo que seja por meio de um Sim. financiamento que a pessoa está pagando 30 anos ali, ela acaba tendo algo que precisa de ser olhado, né? Então, eu queria, Renato, que, assim, eu acho que o principal do nosso bate-papo aqui, a gente trouxe, que é realmente despertar essa consciência para a importância de olhar para o planejamento sucessório. No meu trabalho, eu faço muitas reflexões, assim, sobre conceitos mesmo, né? O que que é a família, o que é o dinheiro, o que é a vida, o que que eu estou fazendo aqui, por que que eu tenho que olhar para isso, porque isso é o que faz a pessoa, às vezes, não querer, enxergar essas coisas. Mas, então, assim, eu acho que ficou muito claro a importância disso. E aí eu queria que você desse um recado final. Se você tiver algo mais para comentar, alguma informação que a gente não falou ainda, fica à vontade. E eu vou deixar depois os seus contatos embaixo aqui na descrição do vídeo, se as pessoas quiserem falar com você, te seguirem, né, para acompanhar mais sobre esse assunto. Então a palavra é sua. Obrigada, Rafael. O que que eu tenho a dizer? Você que é pai ou mãe de família, empresário que detém um patrimônio, vamos pensar sobre isso com outro olhar, tá? Fazer planejamento sucessório é planejar a vida e não a morte. Planejar a vida principalmente daqueles que você mais ama e da empresa que você construiu aí com tanto suor, com tanto trabalho duro. E eu tenho certeza que ninguém quer ver seu patrimônio
se perder para um governo, se perder ali no pagamento de imposto. Então, vamos olhar para isso com antecedência, que é possível achar o melhor planejamento sucessório para você e para sua família. Tá? O bacana do planejamento sucessório é que eu consigo adaptar ele à sua estrutura familiar, aos seus sonhos. Uma frase final aqui, Rafael, que eu gosto muito de usar com os meus clientes também. Vamos colocar os seus sonhos no papel para o seu futuro e o futuro da sua família ser o mais harmonioso possível, para que esse momento de luto seja o mais tranquilo possível. Porque não é se esse momento vai chegar, é quando ele vai chegar. E quando ele chegar, que seja da forma mais tranquila possível, né? Porque o luto, todos nós vamos passar por ele, mas a luta, ela é opcional. Maravilha. Nossa, assim, o que você falou agora casou muito com o meu trabalho aqui, porque não é sobre dinheiro, né? É sobre a Não. harmonia, é sobre a paz, né? É sobre viver em paz e fazer as coisas direito. Então, amplia muito, né? Quando a gente entende que o dinheiro, o patrimônio não representa só o dinheiro, representa a união da família, inclusive, todas essas coisas que a gente conversou aqui. Então, Renata, muito obrigado pelo seu tempo, né? Que é tão valioso aí, para você ter disponibilizado o seu conhecimento aqui para a gente, tá? Estou à disposição também para o que você precisar aí. E é isso aí, bora prosperar juntos. E você que está ouvindo a gente aqui, compartilha esse vídeo. Eu tenho certeza, né? Todo mundo que você conhece precisa de saber disso aqui, precisa ouvir, para realmente acender essa lanterninha que me acendeu aqui, que realmente eu estou agora pensativo. O que que eu vou fazer daqui para frente? Tem que chamar a Renata para conversar ali, fazer uma reunião. Grande Estou à abraço. disposição. É isso Obrigada eu, aí. Rafael, pelo convite. Valeu, um Até abraço para logo. você. Até breve. Valeu. Até. Tchau, tchau.